Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do RH para você Cast, o nosso segundo episódio agora da temporada de 2026. Deixa o convite para que você não só nos acompanhe no YouTube, ativando o sininho de notificação, mas também notificando no seu tocador de preferência. A gente está não só no Spotify, mas em todos os principais players. Fica o convite também para que você acesse o RH para você. Lá tem conteúdo novo todo dia do nosso time de redação, das nossas colunas e também do nosso Collab, uma super comunidade onde todos os dias a gente tem muitos profissionais pelo Brasil compartilhando conteúdo, compartilhando muita informação bacana. E fica o convite também para que você nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. LinkedIn que a gente não só tem a nossa página, como a gente também tem um grupo com 200 mil pessoas trocando todos os dias muitas ideias, muito conteúdo, muito conhecimento, um grupo bem movimentado, bem bacana e é uma das maiores comunidades de RH do Brasil. Recados dados, é hora da gente seguir então aqui com o nosso papo. Hoje a gente vai falar sobre a importância do fit cultural nas empresas, ou melhor, como equilibrar esse fit, as expectativas. A gente vai entender um pouquinho melhor se toda essa ideia de match perfeito entre empresa e colaborador está funcionando. E quem vai nos guiar neste papo é a Eliane Aeri, uma convidada super especial. Ela que é CEO da Humane e também é presidente da ABRH São Paulo. Eliane, seja muito bem-vinda, que prazer contar contigo. Muito bom estar aqui com vocês, prazer enorme, Bruno, obrigada pelo convite, obrigada RH para você Cast, e eu espero poder contribuir, né? É um tema, assim, apaixonante e não é fácil navegar nessas águas, né? Quando a gente entra dentro da cultura organizacional. Mas vamos lá, vamos tentar responder aquilo que eu não souber, ajudar. Pode ter certeza que a gente vai buscar informações qualificadas. Muito bom, Eliane, seja muito bem-vinda. Bom, Eliane, quando a gente está falando de fit cultural, virou de fato um dos grandes temas do momento, um dos grandes conceitos aí dentro desse universo de RH, de recrutamento e seleção. Mas eu sempre tenho um pouquinho essa preocupação, porque quando a gente está falando de uma candidatura, é muito comum, a gente sempre vê isso desde sempre, né, os candidatos eles buscando se adequar da melhor forma possível a uma vaga. A gente até brinca, né, o famoso inglês intermediário que sempre vira um avançado, aquele Excel básico também que sobe um pouco a escadinha. Mas quando a gente está falando do fit cultural, a gente vê que a exigência é um pouco maior, porque a gente está falando não só de skills, sejam elas técnicas ou comportamentais, como a gente também está falando de valores de um negócio, de cultura de um negócio. E muitos negócios mal entendem a sua própria cultura. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua percepção, como que você enxerga esse termo, esse conceito do fit cultural, e o quanto você acha que, de fato, as empresas devem dar importância a isso, ou se, de alguma forma, a gente pode também estar supervalorizando um pouquinho esse conceito. Legal, muito bom, Bruno. Até por ser também professor, eu gosto muito de ajudar as pessoas nesse processo do pensamento, né? Então, assim, é importante primeiro a gente ir atrás e olhar o que é fit cultural. Na verdade, o fit cultural não é um conceito novo, ele surge lá aproximadamente em 1980, né? E é um contexto onde você tem os pesquisadores, eles estão tentando buscar entender por que algumas pessoas se adaptam melhor às organizações e outras pessoas não. Então, eles estão olhando muito uma busca de autenticidade e pertencimento. Até vou deixar aqui a recomendação para a pessoa que gostar desse tema e quiser se aprofundar, né, para ela pode estudar um pouco um marco teórico que foi com o Benjamin Schneider, em 87, onde ele cria um modelo, né, atração, seleção e attrition, né? E ele olha, né, como que as pessoas
elas procuram, elas são semelhantes, como que elas vão se atraindo dentro da organização e depois automaticamente aquelas pessoas que têm aqueles perfis vão ficando e outras que não têm vão saindo. E a segunda dica é estudar um pouco a Jennifer Chatman, que ela publicou também um trabalho bem interessante que fala de pessoas e organização e o fit organizacional, né? E ela vai ver lá como é que esses valores individuais eles se combinam, se parecem com os valores organizacionais, né? Então, o que ela queria lá era criar uma ferramenta bem crítica mesmo e científica para medir isso. Então, uma vez estabelecido o conceito, né, do fit cultural, que é entender como o meu perfil pessoal se encaixa, ou, na verdade, ele está alinhado ou está dentro desse contexto organizacional, da cultura, valores, comportamentos aceitos, né? Esse é o universo que a gente está falando, porque você tem a parte técnica, que é o que você acabou de falar, né? Que muitas vezes você pode medir por um teste ou coisa do gênero. O Excel, cara, bem aqui, senta e vai fazer um teste, né? A prova, né? Eu sempre brinco e falo assim, aquilo não basta parecer ser, você tem que ser, né? Porque senão na hora do vamos ver, a hora que chegar lá na frente, esse negócio não vai dar certo, né? O fit cultural, né? Ele é uma coisa que é uma evolução, ele funciona super bem, né? O problema é o que vai acontecendo às vezes e a forma como algumas organizações interpretam isso, né? O Gallup tem uma pesquisa que mostra que uma pessoa que tem esse fit cultural, normalmente ela cai de 6 para 3 meses o processo dele de adaptação à organização, dentro da organização. Então, isso é muito legal. Então, você já começa Sim. lá no processo seletivo, no processo de adaptação e daí por diante. E agora mesmo, recentemente, o SHRM, que é a Associação Mundial, aliás, Americana de Recursos Humanos, ela fez agora em 2023, né, uma pesquisa que diz que 68%, né, dessas organizações que investiram mais nessa questão do fit cultural, elas reportaram menos conflito, né, atritos menos tóxicos, um ambiente de trabalho onde as pessoas elas se sentem mais seguras, mais valorizadas, né? Agora, quando é que o fit cultural e toda essa análise que a gente trabalha dentro de RH deixa de ser um negócio bacana? Quando o fit se torna um espelho, né? Vamos dizer assim. Então, aqui a gente tem o professor Silas também, Serpas, que ele usa uma expressão que eu gosto muito, né? Que é uniformidade colorida. Né, que é uma diversidade aparente, né? Então parece que tem a diversidade, mas que esconde um pensamento único e que ele sufoca as pessoas, né? Nesse momento, quando você sai dessa questão do fit cultural para esse processo de espelho, né? Esses comportamentos padronizados, eles passam a ser um problema sério para as organizações. Porque você começa a trabalhar como se fosse um clube fechado, né? Ou seja, o que você acredita, como você se encaixa nessa organização, ou seja, como se você fosse uma peça de fato para estar encaixado dentro daquela organização, né? E, inclusive, algumas pesquisas indicam também que muitas pessoas muitas organizações fizeram processos seletivos aonde ela não está preocupada assim, exatamente com o fit cultural, ela está procurando, ela tem critérios subjetivos, né, e pessoais na hora de avaliar os candidatos, né? Então, ela usa essa roupagem dos valores organizacionais, quando, na verdade, do outro lado, você está falando do indivíduo que está lá fazendo o processo seletivo, né? Então, você pode dizer que, em outras palavras, né, o que importa é se você tem o mesmo hobby, a mesma educação, o mesmo estilo de vida, não que você compartilha, mas sim com os valores reais da empresa, mas sim
o quanto eu me pareço com aquelas pessoas, né? Aí você vai criando essa bolha, né? Então, se todo mundo concorda o tempo inteiro, você não está falando mais do processo cultural, você está falando do processo de uma bolha, né? E isso é um risco velado, né? Você vem, por trás disso vem tudo, né? Discriminação, né? O fit cultural não pode se tornar assim, uma forma sofisticada, né? Vamos dizer, de discriminação dentro das organizações, né? O próprio LinkedIn, já na pesquisa deles, ele coloca que quase metade das demissões que são feitas por esse falta de fit cultural, elas acontecem no primeiro ano. E aí você há de convir comigo, né? Nem deu tempo ainda da pessoa se encaixar, né? Tem um processo, né? Para a pessoa vir entender como é que essa empresa funciona, como são os valores, cultura, e daí por diante. Então, mas metade das pessoas são demitidas por falta de fit cultural. Então, você imagina como é crítico. Guilherme, esse é um ponto muito importante quando a gente está falando dessa questão dos valores, deles serem mais individuais, às vezes de um líder, de um gestor, do que de ser de fato algo que remeta à cultura da empresa. Como que um candidato ele consegue fazer essa diferenciação, ele ter essa percepção quando isso é velado de alguma forma? É claro que hoje a gente vê muitas vezes até explícito, né? Você tocou no tópico da discriminação, e é muito comum a gente ver em debates da internet hoje que eu só contrato o candidato se ele for de viés político X, na minha empresa tem que ter tal perfil. E óbvio que a gente está falando aí de questões que ultrapassam tudo que a gente está falando de habilidades, de conhecimento, de experiência, a gente está falando de valores pessoais. Então, como que a gente consegue ter essa percepção também de entender que, opa, aqui a gente não está falando de cultura, aqui pode ser uma armadilha e que se eu não me adequar com os meus valores pessoais, aos valores pessoais de uma outra pessoa, talvez a minha possibilidade de insucesso aqui seja maior. Como que a gente nota quando isso é um pouquinho mais implícito? Então, qual que é o risco que a gente tem aqui, Bruno? O risco nosso aqui é quando o cara começa a ter, assim, a gente chama isso de atuação superficial, tá? Então, na verdade, ele não está sendo ele mesmo, ele é uma atuação, ele está andando de acordo e falando conforme a música. Aí você citou um caso assim, bem interessante que é muito no Brasil, né, de uns anos para cá se tornou bastante relevante, que é essa questão da polarização política, né, direita, esquerda, tal, e tem pessoas que são assim viscerais, né? Então, isso gera medo nas pessoas, isso gera uma preocupação, a pessoa fica desconfortável, então ela começa a se encenar o tempo inteiro, quer dizer, ela pega as reações dela emocionais, né, que são esperadas, naturais de qualquer um, e ele começa a reprimir aqueles sentimentos dele, né, e isso é um gatilho para um esgotamento do trabalho, o famoso burnout, tá? Então, não estou dizendo que burnout é só isso, mas esse é um dos gatilhos críticos, né, para a questão do burnout. Ou seja, eu tenho que ser aquilo que eu não sou, entendeu? Eu tenho que ser e aparecer sempre como um cara que performa super bem, que performa felicidade, otimismo, que eu estou alinhado de maneira 100% com a minha organização, e daí por diante. Quer dizer, é uma encenação, eu estou mostrando uma coisa que de fato não é. E a gente, para fazer esse tipo de coisa, a gente gasta uma energia enorme, né? Então, você imagina o que é você ficar encenando o tempo inteiro. E você vai criando, né? Como é que se diz assim? Mentiras em cima de mentiras, né? Para você se sustentar dentro daquele ambiente. E tem uma cobrança, né? Velada, né? Daquele valor de lealdade que tem que transcender o profissional, que invade o campo pessoal e daí por diante. Então,
é bem perigoso, a gente precisa prestar atenção, né? A minha dica aqui é que você, quando você está dentro de uma organização, que você busque seu autoconhecimento, que você reconheça os seus sinais. E também, se você está na liderança, se você está no RH, você precisa perceber. As pessoas elas vão ficando com uma exaustão constante, né? O cara, inclusive, muitos começam a se distanciar, né, dos colegas, das comunidades e tudo, porque toda vez que eu estou lá, eu tenho que ficar ensinando, então eu vou me afastando, né? E aí o RH precisa criar canais, né, canais seguros de diálogo, né, para promover o que a gente chama também de segurança psicológica, né, que é um conceito também bastante moderno, muito importante, e vale lembrar, né, os nossos colegas, né, que a NR1 está aí, tá? Então, cada vez mais a gente vai ser cobrado, né, por ambientes, vou chamar de saudáveis, né, organizacionais, né, porque isso vai afetar no resultado da empresa, né, vai afetar, inclusive, no que diz respeito ao afastamento, e daí por diante. Eliane, e pegando o gancho nisso, principalmente quando a gente está falando dessa questão de segurança psicológica, a gente até fez uma matéria recente na RH para você, uma psicóloga, Fátima, ela falou bastante sobre esses cuidados com o fit, e junto com essa questão da segurança psicológica, a gente trouxe também um pouco o aspecto da diversidade. O quanto que o RH precisa ter cuidado, precisa ter equilíbrio, para que esse conceito do fit cultural, às vezes olhar muito para isso, não impacte de uma forma negativa na inclusão. No sentido de, num processo seletivo, você desenvolver algum viés inconsciente, ou você determinar que é sempre o mesmo tipo de perfil que você vai contratar, porque é aquele perfil que bate com a cultura da sua empresa. Então, como que a gente toma esse cuidado também para que o fit cultural não se transforme em vamos contratar sempre as mesmas pessoas, o mesmo perfil, e você não diversificar, você não ter pluralidade, nada nesse sentido? Olha, esse é um risco, né? Um RH bem estruturado, uma empresa que consegue se organizar. E quando eu falo bem estruturado aqui, eu queria até dizer que assim, não é porque eu tenho um RH grande ou porque eu uso ferramentas muito sofisticadas. Estou falando aqui de consciência. E você pode ser uma empresa pequena, uma empresa grande, né? Eu posso ter uma pessoa no RH, como eu posso ter uma centena de pessoas dentro do RH, não é? O fit cultural não quer dizer que é parecido comigo, são dois conceitos diferentes, tá? O fit cultural, ele está alinhado à cultura e valores organizacionais. Então, você pega a sua massa, organizacional, você desenha, você escreve aquilo. Então, eu sempre digo para as pessoas, é muito importante você voltar, né? É o back to the basic, né? Então, volta lá e vai ver quais são os valores dessa empresa. Está sempre pesquisando, renovando essa questão, né? E estudando essa questão. Quais são os comportamentos? Como que eu faço o processo de comunicação? Como é que eu defino as metas das pessoas dentro da organização? Como é que eu avalio as pessoas? Tudo isso precisa ser muito claro, não é? Porque é da organização e não é para ser uma coisa como eu, gestor, quero, eu gosto ou gostaria que fosse, entendeu? A gente tem uma pesquisa da McKinsey, né, que revela assim, que times com maior diversidade, seja ela cognitiva, seja ela de idade, gênero, daí por diante, eles são 35% mais propensos a superar e performar metas organizacionais, dentro das metas organizacionais, né? Então, isso aqui é um cuidado muito grande que a gente tem que ter dentro da organização, de separar o que é a empresa, qual o seu conjunto de valores, qual as metas, aonde a gente quer chegar, né? Do que é que eu, no caso aqui, Eliane, quero. Essas coisas não podem se confundir. O fit é organizacional, o cara não tem que ser parecido comigo, né?
a inovação, ela nasce desse atrito de ideias, né? Dessa combinação de pensamentos diferentes e daí por diante, né? Então, se todo mundo pensa do mesmo jeito, né, você vai ter a morte do pensamento crítico. Se todo mundo é igual, todo mundo pensa igual, quer dizer, não tem pensamento crítico, né? Então, o fit cultural nesse contexto, ele, às vezes, se você não tomar cuidado, ele pode se tornar uma forma, vamos dizer assim, até sofisticada, né? De aceitação discriminatória dentro das empresas, ou seja, você acaba não contratando mulher, negro, LGBTQIA+, pessoas mais velhas ou muito mais novas, daí por diante, e por trás você põe aquela roupa ele não tem o fit cultural, entendeu? Então, a demissão por falta de fit cultural, né, ela acontece muito no primeiro ano das pessoas. Tá? Por que você está demitindo? Está demitindo porque não tem fit cultural. Né? O professor Silas Serpa, ele fala uma coisa que eu curto muito, ele diz assim, diversidade não é programa social, é estratégia de sobrevivência. Né? Você precisa desse mix. Então, cuidado, né? É fácil puxar esse cobertor mais à direita ou mais à esquerda. Tem que estar atento. Eliane, você num papel de empresária, de professora, de presidente da BRH, você sente falta de alguma forma de, antes da gente falar de fit cultural, as empresas falarem mais de cultura? Eu vejo muitos levantamentos feitos nesse sentido, muitas pesquisas que mostram que boa parte dos colaboradores não sabe dizer o que é, como é a cultura onde atuam. Eu também vejo muitas vagas abertas em que você está buscando atingir mais o lado comportamental e você vai mais numa abordagem de aqui você tem que vestir a camisa, aqui nós somos uma startup, aqui o ritmo é mais intenso. Então eu vejo que vai muito desse caminho, às vezes, de uma cultura às vezes até de pressão, uma cultura de precisamos do time alinhado, precisamos de quase colaboradores influenciadores, né? Outro conceito que está hoje na moda. Então, eu particularmente, eu sinto um pouquinho dessa falta da compreensão da cultura. Então, antes da gente chegar no fit, queria que você pontuasse um pouquinho a importância dos RHs terem essa noção, antes de tudo, qual que é a cultura do meu negócio. O quanto que é importante também você estruturar um bom onboarding, um bom treinamento. Não só você ter uma cultura, mas você saber como transmitir essa cultura, sendo, claro, uma cultura equilibrada, uma cultura saudável. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Você também sente um pouco dessa falta de gente. Tá difícil entender qual que é a cultura de fato aí de vocês. Uma análise assim comparativa, uma comparação, na verdade, que eu gosto de fazer é assim, a empresa, o que é a empresa? Não é? A empresa é um ente ficto. A empresa não existe, ela existe só no mundo das ideias, ela existe nos papéis, naquilo que você constrói lá, escreve e tal. A empresa, ela é, na verdade, a soma das pessoas que lá estão, né? E essas pessoas, elas vão declinando, né? Desenhando o que elas querem, o que elas não querem, o que elas aceitam, o que elas não aceitam, qual é o negócio onde elas estão, para onde esse negócio deve ir, que tipo de comportamentos eu vou querer aceitar dentro da minha organização, e daí por diante. Então, assim, é muito difícil falar de cultura, porque cultura tem essa questão de que não é uma coisa concreta, não é um objeto que eu vou lá e pego, né, e analiso ele, né? A cultura é a soma de diversas coisas que tem dentro da organização que formam a cultura de uma empresa. E ela normalmente nasce lá com o seu fundador, com a pessoa que inicia a atividade e tal. Só que a cultura, ela não é uma questão estática, né? Ela é como se fosse uma dança, né?
não é uma marcha, ela vai evoluindo, né? Ela vai se acomodando de acordo com as inovações, com as pessoas que ali estão, né? Dentro daquela empresa. Então, não é fácil falar de cultura organizacional. Agora, eu sempre digo assim, ó, você quer acompanhar a questão da cultura e do fit e daí por diante, olha o que de fato acontece no mundo real, né? Então, porque não adianta você escrever na parede um monte de coisas que depois não se traduzem no dia a dia da organização. Então, essa soma assim, do que eu estou expressando e falando com aquilo que de fato acontece dentro da empresa é que realmente demonstra se eu estou dentro ou se eu estou fora. E o que eu acho que é bem importante, que a gente precisa ter assim, um fit adaptativo, tanto para o lado da empresa quanto para o lado das pessoas que ali estão, entendeu? Porque as coisas, eu não quero isso, eu não quero a mudança, eu não quero a inovação, eu não quero ser mais presente e daí por diante. Então, eu preciso desse conjunto de coisas funcionando numa engrenagem legal, saudável dentro da organização. Então, a empresa não pode estar buscando pessoas que são uma cópia do que já existe, né? Ela precisa, na verdade, que essas pessoas ela compartilhem dos valores essenciais que você tem dentro daquela empresa, né? E que ela traga novas perspectivas. Então, é um misto. Então, é muito importante falar de cultura organizacional. Você precisa entender qual é a cultura da empresa. Traduzir isso em frases, em valores, trazer o onboarding, né? Vou dar o exemplo da nossa companhia, por exemplo, na Almânia, a gente faz exatamente assim, o colaborador chega, ele já tem logo assim, bem de início, no onboarding dele, o que é a empresa, o que aconteceu, qual é a história, como a gente começou, quais são os comportamentos aceitos, quais são as expectativas que a empresa tem em relação a essa posição, a essa pessoa que está chegando, qual o espaço que ele tem para falar, quais são os nossos rituais, e aí você vai trazendo essa pessoa para dentro da organização, ela vai entendendo, né, aquilo tudo que está acontecendo no dia a dia, para você não ter uma pessoa só mecânica, eu vou executar essa atividade, ponto. Ela precisa entender o quanto a atividade dela é importante, né, para fazer para fazer com que o negócio de fato aconteça, né? Então, todos nós temos funções e participamos desse processo. E não dá para enjaular, sabe, gente? Eu sempre eu falo assim, isso aqui não é um quebra-cabeça que eu vou encaixando as pessoas aqui, lá, colar, né? É muito mais um mosaico, né? Cada um tem sua cor, seu colorido, a sua cultura, a sua origem, daí por diante. Então, a soma dessas pessoas, né, é que vão fazendo esse mosaico, né? A gente é muito diferente, mas nós vamos nos encaixando aqui, e deixando essa beleza que fica a organização quando todo mundo tá junto. Tudo são flores? Não são, mas eu acho que é sempre assim, você precisa estar atento à questão cultural. E ela é difícil, viu, Bruno? Porque não é um negócio palpável, assim, tá aqui, eu pego esse copo aqui que eu tenho que eu vou falar. Por isso que eu falo que fazer o que você fala é mais importante, muitas vezes, né, do que o que você de fato fala. Porque é o que as pessoas, elas veem, né? É o que elas acompanham no dia a dia. Às vezes eu fico até me perguntando, será que cultura é mesmo tão difícil quanto a gente faz parecer, né? Realmente é um tópico aí bem complexo, né? Tem tantas nuances. Talvez não seja tão complexo, sabe, Bruno? Eu acho que talvez seja até mais leve tudo. O problema é que quando você começa, a gente precisa empacotar, a gente precisa escrever, transmitir o conhecimento, as palavras, né? Nós temos uma vantagem de falar o português, que ele é muito rico, né? A gente tem muita palavra para exprimir muita coisa, né?
não é fácil, porque você está falando de pessoas que vêm de lugares diferentes, cultura diferente, e, inclusive, nem sempre é o que você fala, é como aquelas pessoas estão recebendo. O processo da comunicação é desafiador, né? Porque às vezes eu acho que eu estou comunicando super bem, falando daquele jeito, mas o que interessa não é o que eu estou falando, o que interessa é o que o meu interlocutor está absorvendo da minha fala. Então, quando você começa a entrar e parar para pensar, né, nessa questão mais cognitiva, você percebe que tem, sim, complexidades. Às vezes, quantas vezes um líder não está lá, fala ou reage de uma forma, e o colaborador entende aquilo de uma forma diferente. Por isso que eu sempre sugiro, né, até para os nossos clientes, a nossa empresa, olha, faça um bom processo, faz a avaliação, comunica, volta, comunica de novo, faz um feedback estruturado entre as pessoas, estabelece a meta, faz em conjunto a meta. Essas coisas, elas vão traduzindo o dia a dia da pessoa, né? Porque é muito difícil você chegar e falar assim, você não, no final do ano, do exercício, falar, não, que o problema dele é o fit cultural. Que fit cultural? Que informação é essa que eu dei para o cara? Eu estou agregando o que na vida e no desenvolvimento desse ser humano? É um passo com isso, né? Você pensa bem a responsabilidade que um líder tem, né? Quando eu vou desligar uma pessoa, eu sempre digo assim, ó, o ato de desligar uma pessoa não pode ser uma surpresa. Tem que ser só uma consequência daquilo que já vem sendo construído há muito tempo e eu estou discutindo e conversando entre as pessoas. Se você demite uma pessoa e para ela é surpresa, não esperava, eu achava que eu estava performando super bem, que estava tudo certo, etc. e tal, eu acho que você tem que olhar para você, estrutura, você líder, você organização, você RH, e falar, o que eu não estou fazendo correto dentro do processo de comunicação, né? Você precisa pensar, inclusive dependendo da área que você está, se você está numa área mais de fábrica, numa área mais comercial, até a granularidade da informação, ela é importante, ela é fundamental, né? Porque às vezes você destrói a vida de uma pessoa. Você coloca o cara tão para baixo que você destrói. Em compensação, quando o processo é o inverso, você faz o cara desabrochar e ver que o mundo, a vida é um mar de oportunidades. E mesmo se eu não me encaixar dentro dessa empresa, não tem problema. Que mal tem eu não me encaixar aqui? Eu vou buscar outras coisas, entendeu? Que tem mais a ver com o que eu quero, com o meu modelo, com o meu pensamento, com a minha ambição, com as minhas convicções pessoais. O que não quer dizer que aquela empresa não presta, ou isso, ou aquilo. Quer dizer só que, às vezes, nós estamos num caminho diferente, momentos, às vezes, da vida diferente. E daí, tem que aprender a respeitar. Mas o que eu acho mais difícil, Bruno, de verdade, é as empresas terem paciência, os RH, os líderes, de sentar e fazer realmente seu trabalho para dizer para as pessoas, esse aqui são o nosso conjunto de valores, as nossas políticas, elas estão alinhadas com os nossos valores, tem que ter coerência, né? O que eu estou falando, o que eu estou fazendo do outro lado, né? Os comportamentos aceitos e não aceitos estão aqui, né? Não precisa ser um negócio muito sofisticado, em grandes linhas. O que você vai entregar e no final do ano você vai ser avaliado por isso daqui, essa aqui é a sua, né? Você vai ser avaliado em cima disso e você trabalhar um feedback contínuo e ter rituais com a sua equipe, né? Para você poder dar essa dinâmica dentro da estrutura organizacional. Porque é isso que forma a cultura. É isso que faz com que aquilo que está no mundo das ideias venha para o dia a dia da estrutura da corporação, entendeu? Muito bom. Eliane, quero agradecer muito a sua disponibilidade.
aqui com a trilha sonora de algum carro passando na rua. Gostei muito do papo, parabéns por todo o seu trabalho à frente da Humana e da DRH. Realmente foi um prazer enorme contar contigo aqui hoje. Muito bom, eu que fiquei feliz, eu espero poder contribuir. Se precisar de alguma coisa, alguma dica, é só falar. Muito bom. E aí, pessoal, curtiram o nosso papo? Realmente eu acho que falar de fit cultural é um assunto tão importante que pode ser um grande impulsionador de negócios, mas é sempre importante a gente ter equilíbrio, a gente não romantizar, para que, como a Eliane trouxe ao longo da nossa conversa, o fit acabe não virando também uma armadilha para os negócios. Reforço o convite então para que você nos acompanhe no tocador de sua preferência, no YouTube. Acesse o RH para você. De novo, tem muito conteúdo novo lá todos os dias e nos siga nas nossas redes sociais. Por hoje é isso, a gente se vê e a gente se ouve no próximo episódio. Até mais!